Nos próximos capítulos da novela Chocolate com Pimenta, Aninha conseguirá algo contra o Klaus, que fará com que ele assine o documento do divórcio. Finalmente, Celina ficará livre do Conde. Já a Graça começará a pagar por suas maldades. A moça ficará de cama e o médico irá revelar que o que ela tem é grave e manda todos se prepararem para o que está por vir. Tudo acontece quando Graça é surpreendida com a presença de Guilherme em seu quarto e comenta: Guilherme, chegou cedo. Sincero, o homem explica: eu tive uns negócios para resolver fora da cidade. Mas o Conde não nos mandou embora, não? Imaginei que ele faria isso. Afinal, eu iniciei o processo de anulação do casamento dele. Graça explica: eu pedi pro Sebastião interferir. Eu não posso me mudar nesse estado. Guilherme diz: eu sei. Mas bem que eu gostaria de sair dessa casa. Graça fala: é só até o meu bebê nascer. Eu vi pela janela. Você veio de carro? Guilherme explica: sim, é o carro do Danilo. Eu fui até o sítio buscar uma papelada. Intrigada, Graça pergunta: então vai reabrir o processo da Aninha contra Jezebel? Sem imaginar que a mulher está escondendo um grande segredo dele, Guilherme responde: eu não disse isso, Graça. Em seguida, a mulher comenta: mas é claro que vai. Se foi até o sítio com o carro do Danilo. Depois disso, os dois começam a conversar sobre Aninha e a relação que ela tem com o Miguel. Mais tarde, Guilherme e Graça vão tomar café juntos com Klaus, Maurício e Sebastian. Ao se sentar na mesa, Guilherme comenta: Senhor Conde, eu só quero avisar que nós já estamos fazendo as nossas malas. Agora, com o início do processo da anulação do seu casamento com a Celina, eu sei que não somos mais bem-vindos nessa casa. Neste momento, Klaus interrompe e avisa: pelo contrário. Intrigado, Guilherme pergunta: pelo contrário o quê? Sebastian responde: o tio é um homem muito generoso, Guilherme. Ao ouvir essas palavras, Guilherme revira os olhos e avisa: Sebastian, o seu tio pode ser tudo, menos um homem generoso. Klaus comenta: você me conhece muito menos do que você pensa. Claro que eu estou magoado com o processo da anulação, mas em vista do estado da sua esposa, né? Enquanto isso, Maurício permanece calado, apenas ouvindo toda a discussão. Neste momento, Guilherme encara a mulher e pergunta: você tem alguma coisa com essa história, Graça? A irmã de Celina responde: eu? Mas o que eu poderia fazer sobre esse caso? Eu fico dividida, porque eu considero o Sr. Conde como um amigo de toda a família. E eu não entendo muito bem essa história de anulação. Pra mim, casamento é casamento. Neste instante, Guilherme continua encarando e diz: você sabe muito bem que o casamento não foi consumado. Portanto, a Celina tem o total direito de pedir anulação. Com um tom debochado, Graça pergunta: Eu não sei de nada. Eu não estava no quarto para saber se houve alguma intimidade ou não. Ao ouvir essas palavras, Guilherme perde toda a paciência. Com os olhos vermelhos de tanta indignação, ele grita: Graça, chega! Neste momento, Graça pede: para de defender a Celina, Guilherme! Não vê que me magoa? Guilherme diz: essa conversa já foi longe demais. Eu vou embora. Neste momento, Matilde interrompe e pergunta: não vai nem terminar o seu café, Sr. Guilherme? O aliado de Danilo responde: Matilde, você chama essa água suja e esse pão duro de café? Klaus avisa: pão duro é barato.
e bom para afiar os dentes. Em seguida, Guilherme diz: Tenha um bom dia, Sr. Conde. Assim que Guilherme vai embora, Sebastian encara Graça e comenta: Graça, Graça, seu marido não vai gostar nada de saber que você vai depor contra a anulação do casamento. Klaus explica: E você vai ter que confirmar que o casamento foi consumado. E que você, como irmã dela, sabe de tudo. Graça avisa: Fique tranquilo, eu farei o que o senhor deseja. E depois que o nosso filho nascer, Guilherme nunca mais vai me abandonar. Neste momento, Maurício dá um sorriso de canto e comenta consigo mesmo: Eu vou ter que contar isso pra Aninha. Depois disso, um tempo passa. E algumas horas depois, Maurício fica frente a frente com Aninha e diz: Eu preciso falar com você sobre o processo da Celina. Intrigada, a mãe de Tunico pergunta: Me diga, o que há, Maurício? Com toda a seriedade do mundo, Maurício responde: A Graça, ela vai depor contra a Celina. Ela vai dizer que o casamento com o vovô foi de verdade. Assim que ouve tais palavras, Aninha arregala os olhos de tão chocada que está e pergunta: Mas isso impedirá a anulação. O Guilherme já sabe? Maurício responde: Não, eu não disse nada para evitar confusão com o vovô. Mas eu não acho certo o que a Graça tá fazendo. Aninha avisa: Ah, mas eu vou contar pro Guilherme. Não se preocupe, Maurício. Eu juro que não vou envolver seu nome. Mas eu preciso ajudar minha amiga. Em seguida, Aninha não perde tempo mais um segundo de seu tempo e vai primeiramente atrás de Celina. Ao ficar frente a frente com sua amiga, Aninha segura nas mãos dela e avisa: A Graça vai depor contra você para impedir a anulação do casamento. Curiosa, Celina pergunta: E como você sabe? Aninha responde: Eu não posso dizer porque quem me contou pediu segredo. Completamente fora de si, Celina lamenta: Não pode ser, não é possível. Em seguida, Reginaldo chega no local e pergunta: O que está acontecendo? Aninha e Celina explicam todos os detalhes, até que Celina pergunta: Não pode ser, papai. Por que ela me odeia tanto? O homem responde: A Graça não te odeia, minha filha. Ela apenas tem ciúme doentio pelo Guilherme. E acha que se seu casamento for anulado, ninguém poderá impedi-la de fugir com o Guilherme. Celina explica: Eu jamais faria isso, papai. Ela vai ter um filho dele. Neste momento, Aninha interrompe e comenta: Celina, a Graça tem um coração duro e pensa que todo mundo é igual. Vamos tomar uma atitude. Celina pergunta: Falar com a Graça? Aninha responde: Não. Com o Guilherme. Ele precisa saber o que a Graça está planejando. Em seguida, a mãe de Tunico e Celina não perdem mais tempo e vão atrás de Guilherme. Ao ficar cara a cara com o homem, Aninha explica todos os detalhes do que descobriu a ele. Neste momento, Guilherme arregala os olhos e, indignado, comenta: Não pode ser. Ela não pode depor contra a própria irmã. Aninha diz: Eu sei por fonte segura, Guilherme. Intrigado, o homem pergunta: Quem foi que te disse, Aninha? A mulher responde: Eu não posso contar, porque se eu contar e você revelar o nome da pessoa, essa pessoa será muito prejudicada. Em seguida, Guilherme pergunta: Aninha, ela ou ele? Aninha permanece em silêncio, suspirando fundo por alguns instantes, até que Celina pede: Aninha, por favor. O Guilherme jamais dirá o nome de quem lhe contou isso.
Por favor, diga o que sabe. Neste momento, Aninha fica ainda mais nervosa com a situação e começa a andar desesperadamente de um lado para o outro. Em seguida, ela toma uma decisão e avisa: Tudo bem, eu vou contar. Quem me contou tudo foi o Maurício. Ele ouviu uma conversa da Graça com o Conde. Mas o avô dele não pode saber que ele me contou. Por favor. Preocupada, Celina pergunta: E eu vou perder esse processo, não é, Guilherme? Decidido, Guilherme responde: Eu vou acabar com essa história hoje mesmo. E se tudo der certo, não haverá mais julgamento nenhum. O Conde e a Graça dessa vez foram longe demais. Em seguida, Guilherme fica em silêncio, pensando por um tempo, até que diz: Aninha, eu só quero que você, no fim da tarde, vá comigo até a casa do Sr. Conde. O Danilo pode ir também. Curiosa, Aninha pergunta: E o que você vai fazer lá, Guilherme? O homem responde: Eu quero pegar todos juntos. Depois disso, Guilherme vai atrás da advogada Sofia e conta a ela tudo o que descobriu. Em seguida, os dois decidem ir atrás do padre Eurico. Ao ficarem cara a cara com o padre, eles questionam sobre o casamento de Celina e Klaus. Neste momento, o padre não hesita em dizer a verdade e explica: Olha, eu posso falar tudo o que eu sei, porque não foi me dito em confissão. Eu tenho muita pena dessa menina. Bom, eu não dei a bênção desse casamento, porque desde o início eu sabia que tinha alguma coisa errada ali, e a menina foi forçada a se casar. E também percebi que ela sempre inventava uma série de desculpas para fugir dos braços do conde. Isso é tudo que eu sei. Neste momento, a advogada Sofia diz: Era disso mesmo que eu precisava saber. Guilherme pede: Vamos esperar até o fim da tarde para irmos até a casa do conde. A Aninha irá junto com a gente. É hoje que eu vou fazer cair a última máscara de Klaus. Depois disso, algumas horas se passam. E assim que chega a noite, Sofia, Reginaldo, Danilo, Aninha e Guilherme chegam de surpresa na casa de Klaus. Ao ver toda essa gente, Klaus pergunta: Mas o que é que vocês estão fazendo aqui? Sincero, Guilherme responde: Eu soube que a Graça vai depor contra a Celina no processo de anulação do casamento. Ao ouvir essas palavras, Graça fica constrangida e abaixa a cabeça. Em seguida, Guilherme pergunta: É verdade, não é, Graça? Gaguejando, Graça responde: Bom, eu... Nesse momento, Aninha interrompe e pede: Diga a verdade, Graça. Vai trair a sua irmã, não vai? Em seguida, Guilherme explica: O caso é muito simples, Sr. Conde. E seria muito mais simples se o senhor assinasse o documento pedindo anulação do casamento. Com um tom ameaçador, Klaus pergunta: Eu? Pedir anulação? Nunquinha. Eu nunca vou desistir da cabritinha. Guilherme responde: Bom, nesse caso, será muito pior quando ficar provado que o senhor nunca tocou na sua jovem esposa. Danilo comenta: Vão falar pra cidade toda. Aliás, já estão falando. Indignado, Klaus pergunta: Falando o quê? Eu sou um cabritão. Neste momento, Matilde interrompe e diz: Você é um bode velho. Em seguida, Sebastião pergunta: Vocês estão tentando contra a moral do titio, hein? Guilherme responde: Eu trouxe a sua advogada para aconselhá-lo. Klaus interrompe e avisa: Ela não foi contratada para aconselhar. Foi contratada para vencer a minha causa. Neste momento, Sofia interrompe e avisa:
Um advogado indica o melhor caminho para um cliente. Klaus explica. Mas eu tenho testemunhas de que o casamento foi consumado. Aninha grita. Pois eu sei muito bem quem são as suas testemunhas. A Graça. Como pode? Como pode depor contra sua própria irmã? Guilherme encara a Graça e avisa. Se você mentir no tribunal, Graça, eu juro que movo os céus e as terras para provar que você não tem moral para criar o nosso filho. E eu vou embora com ele. Neste momento, Graça fica abalada e pergunta. Tem tanta raiva de mim assim, Guilherme? O homem responde. Eu não vou suportar ver minha mulher mentir contra a própria irmã. Reginaldo pede. Graça, minha filha, reflita. Você está fazendo isso para salvar o seu casamento. Mas pode acabar perdendo o Guilherme e a guarda do seu filho também. Klaus pergunta. Mas quem foi que disse que a Graça irá depor? Sofia responde. Isso não vem ao caso, Sr. Klaus. Eu ouvi o padre. Ele pode depor contra o senhor. Ele tem certeza que o casamento não foi consumado. Aninha toma a frente e avisa. E eu também tenho. E vou pro tribunal. Eu sou a melhor amiga da Celina e confidente. O meu depoimento tem valor. Em seguida, Sebastião interrompe e diz. O da Graça também tem valor. E se houver alguma dúvida? Sofia interrompe e fala. Aí chamaremos o médico. E se ficar provado que a moça nunca foi tocada por homem nenhum, ficará provado também de fato que não houve casamento nenhum. Neste momento, Klaus cruza os braços e pergunta. E o dinheiro que eu gastei? Sofia responde. O senhor pagará muito mais para levar o processo adiante, Sr. Conde. Em seguida, Guilherme caminha lentamente em direção ao Klaus e pega um documento. Neste instante, ele encara o homem no fundo dos olhos e pede. Por favor, assine aqui e acabe logo com isso. Mesmo com um aperto no coração, Conde assina o papel e o casamento de Celina é finalmente anulado. Depois disso, alguns dias passam e Guilherme vai ver Graça. Ao abrir a porta do quarto, ele fica frente a frente com a mulher extremamente pálida e se sentindo muito mal. Neste momento, Graça pede. Que bom que você chegou, Guilherme. Chame um médico urgente. Sem hesitar, Guilherme corre para chamar por ajuda. Depois disso, Celina chega no local junto com o médico e avisa. Pode ir embora, Guilherme. Mesmo com tudo que minha irmã me fez passar, deixa que eu mesmo cuido dela. Em seguida, o médico começa a examinar Graça e avisa. A pressão dela está bem alta. Intrigada, Graça pergunta. E o meu filho, doutor? Vai ficar tudo bem com ele? O médico responde. Isso é difícil de dizer. Mas você é uma mulher forte e saudável. Vamos esperar. Depois disso, há uma passagem de tempo de alguns dias. Graça aparece em seu quarto extremamente nervosa e avisa que as dores do parto estão cada vez mais fortes e que provavelmente chegou a hora do seu filho nascer. Sem perder tempo, Celina vai chamar por ajuda. Minutos depois, uma parteira chega no quarto e comenta. Ah, meu Deus, ela está muito mal. Graça, você precisa ser forte se você quiser realmente ter esse filho. Em seguida, Graça avisa. Tá doendo muito. Eu não sei se vou aguentar. Celina apoia. Tenha forças, minha irmã. Em seguida, a parteira começa o trabalho de parto. Enquanto isso, Graça começa a suar dos pés à cabeça, sentindo dores cada vez mais fortes. Por fim, todos escutarão um choro muito alto vindo do quarto.
O filho de Graça irá finalmente nascer. Porém, Graça não resiste. De que cidade você está assistindo esse vídeo? Clica no botão de gostei e inscreva-se no canal para receber mais vídeos como este. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela. Todo dia depois da novela, tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.